O impacto e a intensidade dos destroços carbonizados são diferentes de tudo que já vi antes e com certeza nada que eu queira ver novamente. Temos detalhes chocantes sobre um grande avião de carga da United Parcel Service que caiu durante a decolagem de um aeroporto em Louisville, Kentucky. Recebemos as primeiras pistas sobre o que pode ter causado a queda e explosão do jato, que matou ao menos 12 pessoas, incluindo uma criança. Vamos analisar mais de perto as informações mais recentes e o que acontece a seguir com a ex-agente da CIA e do FBI, Tracy Walder, que estava no aeroporto Muhammad Ali, em Louisville, naquele dia. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, eu sou Jesse Weber. Estamos fazendo algo diferente do habitual no Sidebar. Esta não é a história que costumamos cobrir, mas também não é uma história comum. Isso é uma tragédia tão grande. Estamos falando sobre o que sabemos até agora sobre o acidente do avião da United Parcel Service em Kentucky. E você provavelmente já viu os vídeos chocantes disso. Esse jato tentando ganhar altitude, mas em vez disso, cai logo do lado de fora, da cerca do aeroporto, é horrível. O avião, que estava cheio de combustível para sua viagem planejada para Honolulu, no Havaí, explodiu. Ele explodiu em chamas e levou horas para ser apagado. Havia uma enorme nuvem de fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância. Bombeiros disseram ao canal WLKY que pode levar uma semana ou mais para apagar todos os focos de incêndio. E agora sabemos que pelo menos 12 pessoas morreram. E os primeiros socorristas mudaram a operação de resgate para uma de recuperação. Então, a pergunta agora é: o que aconteceu? O que poderia ter transformado um voo de transporte comum em uma cena tão terrível, que se estende por mais de meio quilômetro? Foi falha mecânica, erro do piloto ou sabotagem? Vamos falar sobre isso. Mas antes, saiba que a United Parcel Service é uma empresa global de transporte. Ela não tem apenas, você sabe, os icônicos caminhões marrons espalhados pelos Estados Unidos. Eles têm uma frota de aviões de carga que transportam centenas de milhares de pacotes todos os dias. O centro de aviação da empresa é o United Parcel Service Worldport. Ele está localizado em Louisville, Kentucky, no Aeroporto Internacional Muhammad Ali. E foi lá que isso aconteceu. Foi lá que essa tragédia ocorreu na terça-feira. Tem outra coisa que você também precisa levar em consideração. De acordo com reportagem da Associated Press, esse acidente foi devastador não só para o próprio avião, mas também para a área ao redor. Isso causou um efeito dominó na área industrial, do outro lado da cerca do aeroporto. Estamos falando de explosões em outros estabelecimentos comerciais, Kentucky Petroleum Recycling, Grade A Auto Parts, que é um ferro velho. E então, tivemos o governador de Kentucky, Andy Beshear, que declarou estado de emergência após esse acidente. Disse aos repórteres que a criança que morreu estava com um dos pais naquele ferro velho. Você consegue imaginar isso acontecendo lá? É simplesmente incrivelmente triste, é incrivelmente trágico agora. Algumas pessoas que estavam no local tiveram a sorte de ir para o hospital, foram liberadas, receberam alta. Outros foram para o hospital e seguem em estado crítico. Mais de uma dúzia de pessoas continuam desaparecidas. Segundo o governador agora, 3 pessoas estavam no avião quando ele tentou decolar na terça-feira rumo ao Havaí, segundo investigadores do National Transportation Safety Board. Um dos 3 motores realmente caiu da asa, o que levou a uma reação em cadeia catastrófica. Após receber autorização para decolar, uma grande coluna de fogo surgiu na área da asa esquerda durante a corrida de decolagem. O avião decolou e ganhou altitude suficiente para passar por cima da cerca no final da pista 17R. Pouco depois de passar por cima dessa cerca, ele colidiu com estruturas e com o terreno fora da propriedade do aeroporto. Um incêndio pós-impacto se espalhou por cerca de meio quilômetro e nós analisamos as imagens das câmeras de segurança do aeroporto, que mostram o motor esquerdo se desprendendo da asa durante a corrida de decolagem.
Esse e outros vídeos, junto com as evidências que estamos encontrando, são recursos muito valiosos para nossos investigadores, ajudando-nos a aprimorar ainda mais a investigação. Em quais áreas vamos focar à medida que avançamos para os próximos dias da investigação? O membro do conselho do National Transportation Safety Board, Tom Edman, disse aos repórteres na quarta-feira que dezenas de funcionários da agência agora fazem parte desta investigação. Ele mencionou grupos sendo formados para focar em certos aspectos disso. Por exemplo, um grupo focará no que ocorreu antes do acidente, certo? Quem eram os tripulantes e o que faziam antes da tragédia? Quais os detalhes desse voo? Outro grupo vai documentar a cena do acidente. Calcule todas as trajetórias e ângulos. Isso será essencial para entender o que ocorreu. E, além disso, há um grupo para analisar os registros de manutenção, possivelmente voltando meses atrás. O mais importante, os primeiros socorristas. Eles também recuperaram a caixa preta do avião na quarta-feira. Isso é muito importante. Nossas equipes de investigação, prevemos, ficarão aqui pelo menos uma semana, se não mais. Nossa missão, mais uma vez, não é apenas entender o que aconteceu, mas por que aconteceu e recomendar mudanças para evitar que aconteça novamente. Não vamos determinar nem especular sobre a causa provável enquanto estivermos aqui. Já que estamos apenas começando a investigação, não temos mais informações factuais para fornecer neste momento, mas acreditamos que nos próximos dias poderemos revelar um pouco mais para vocês. Quero também mencionar isso. Isso acabou de acontecer basicamente nos últimos 30 minutos. Identificamos o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo. Isso costuma ser chamado de caixa preta. Agora temos investigadores que o localizaram. Como você pode imaginar, ela sofreu com o calor, não com intrusão, mas com o calor ao redor dela. Esses gravadores são feitos para isso. E antes que perguntem, esses gravadores foram atualizados, fabricados pela L3Harris, foram instalados em 2 datas distintas. Estamos revisando isso e acreditamos que, ao levarmos os gravadores ao nosso laboratório em Washington, Distrito de Colômbia, conseguiremos obter uma boa leitura dos dados. Isso será mais uma informação importante para entendermos o que ocorreu nesse momento do voo. O governador Bashir, junto com o prefeito da cidade, tiveram a oportunidade de visitar o local do acidente. Eles disseram que essa devastação é inacreditável. Como governador, já vi muita coisa. Já precisei solicitar caminhões frigoríficos em uma pandemia. Já percorri o caminho de um tornado F4 pela cidade natal do meu pai. Já vi cidades atingidas por enchentes que só poderíamos descrever como bíblicas. E o que essa cena é violenta. Onde o avião caiu, na melhor hipótese, está destruído. O que você vê são restos retorcidos do que estava em seu caminho, completamente queimados e enegrecidos. Então, para falar sobre essa investigação, sobre o que podemos estar vendo, as linhas de investigação que as autoridades estão seguindo neste momento. Quero chamar um ex-oficial das operações especiais da CIA, ex-agente especial do FBI, autor de O Espião Inesperado, colaborador de segurança nacional na News Nation e do Sidebar, Tracy Walder, que, aliás, por acaso estava no Aeroporto Internacional Muhammad Ali naquele dia. Agora, Tracy, mas foi antes de tudo isso acontecer, certo? Na verdade, foi pouco antes. Para ser honesta, acho que saí uns 45 minutos antes. O carro, desculpe, me buscou cerca de 45 minutos antes disso. Então, acho que eu não perdi por muito tempo. Isso é incrível, sabe? Olha, eu queria a sua perspectiva por vários motivos. Um dos motivos é porque autoridades disseram em coletiva na quarta-feira que o FBI enviará agentes para ajudar no local do acidente. Você já participou de uma investigação como essa? E o que o FBI poderia fornecer? Quais recursos o FBI poderia oferecer aqui? Então, pessoalmente, eu realmente não participei. Normalmente, quando o FBI entra em uma investigação desse tipo, muito do que eles vão trazer são membros da equipe de resposta a evidências deles. E isso porque eles querem determinar se isso é ou não um crime. Tecnicamente, isso não está acontecendo apenas no estado de Kentucky. Isso é algo que está ocorrendo em um aeroporto. Portanto, o FBI e todos os seus recursos normalmente são usados em situações como essa, não é incomum.
Mas eles querem garantir que não houve nenhum tipo de ato de sabotagem, por assim dizer, ou qualquer tipo de evento criminoso que tenha ocorrido como resultado disso. E o que eles estariam procurando? O que seria um sinal claro de sabotagem? Seria alguma coisa? Sabe, eu mencionei antes que há grupos que vão investigar tudo o que aconteceu antes do acidente. Quem estava a bordo? Registros de manutenção. Como na sua experiência, você já viu o que é evidência de possível sabotagem? Então, isso vai ser muito parecido com o que vimos naquele acidente da Air India há alguns meses. Acredito que houve apenas um sobrevivente e que eles estão começando a pensar que pode ter sido um ato de sabotagem. Uma das coisas que eles vão fazer, que acho que as pessoas esquecem, é que eles vão investigar as comunicações dos pilotos e da tripulação antes de eles realmente embarcarem naquele avião e prepararem o avião. Porque eles querem determinar como estava o estado mental deles, se era apenas um dia normal e algo catastrófico, e infelizmente aconteceu, ou se havia algo mais. Eles comunicaram algo, então isso é uma coisa que eles realmente vão investigar, e não apenas o avião em si, por assim dizer. Além disso, acredito que o FBI realmente vai analisar esses registros de manutenção do voo. Pelo que eu entendi, com base no que eles disseram, não houve manutenção. Não foi feita nenhuma manutenção nesse avião, ele não precisava de nenhuma antes de decolar. Eles vão analisar isso e também as comunicações com o controlador de tráfego aéreo ou controlador de tráfego aéreo. Como foram essas comunicações? O foco principal do FBI será na forense digital. Se você quiser, porque vai levar bastante tempo para recriar o acidente em si. E quem, como você falou, acessou o avião? Porque um motor se desprender da asa é algo tão absurdo de se imaginar. E como isso acontece? E se alguém teve acesso a ele de alguma forma? O National Transportation Safety Board, a FUA, eles são responsáveis por essa investigação. Isso é uma tarefa enorme, uma cena gigantesca. Falei sobre os efeitos em cadeia e como atingiu outros dois negócios. De modo geral, quando você tem essas diferentes agências e todos esses diferentes oficiais, todos fazem parte disso. Como garantem comunicação adequada, organização e que nada passe despercebido? É bom ter tantas pessoas de olho nisso, ou isso pode ser um desafio? Então, sim e não. Acho que esse é o problema muitas vezes. Eles vão se organizar em uma situação assim, quase como um escritório temporário, se você quiser, provavelmente fora do aeroporto, onde todos eles estão trabalhando fisicamente juntos. Isso, na verdade, é uma coisa boa, porque você quer manter essas linhas de comunicação abertas, como você disse, para que as pessoas não fiquem, sabe, duplicando esforços que não precisam necessariamente ser duplicados. Isso é muito ineficiente. Ou investigando algo errado ou não compartilhando informações importantes entre si. Então, muitas vezes, eles acabam montando esses centros temporários de força-tarefa, por assim dizer. Eles são móveis e é provavelmente isso que estão fazendo, embora, obviamente, eu não saiba ao certo, provavelmente estão operando a partir do próprio aeroporto. Enquanto coletam todas essas evidências, destroços e materiais, que é uma tarefa enorme, você já... Seria estranho para você se isso fosse uma ação, um ato deliberado, se houvesse um crime aqui, se isso fosse um ato de sabotagem. Você já viu algo assim antes, sabe? Supostamente mirando em um avião de transporte como esse? Quero dizer, faria sentido que isso pudesse ser um ato criminoso? Já viu algo assim antes? Olha, Jesse, tudo é possível, poxa. Eu não me lembro há quantos anos foi, mas houve um voo, na verdade na Europa, em que o piloto deliberadamente voou contra uma montanha e matou todo mundo a bordo. E também teve aquele voo da Air India, então não quero dizer que isso nunca aconteceu antes, obviamente é raro. E como você apontou, esse era um avião que, pelo que eu entendi, não precisava de nenhuma manutenção antes de decolar. Pelo menos foi isso que o National Transportation Safety Board disse. Então, sim, um motor aparentemente simplesmente se soltando, além de danos à asa, eu acho que é algo realmente catastrófico. Além disso, temos que considerar que, na minha opinião, o combustível teve um papel enorme na, digamos, trilha de fogo que você vê. Esse era um avião que estava completamente cheio de combustível, porque era um voo de longa distância, certo? É muito parecido. Os sequestradores do 11 de setembro escolheram voos de costa a costa porque mais combustível gera explosões maiores. Mas, novamente, isso é só uma hipótese, certo? Isso realmente pode ter sido apenas uma infeliz sequência de acontecimentos. Então, não quero dizer que nunca vi isso antes, mas sim, é definitivamente raro. E deixe-me fornecer um pouco mais de contexto aqui. Então,
De acordo com o National Transportation Safety Board, neste momento, eles dizem que a paralisação do governo não afetou o número de pessoas na torre de controle de tráfego aéreo. Você sabe, obviamente, essa é uma questão que surgiu. Você tem um capitão aposentado da United Parcel Service, Norman C. Wright Jr., que disse à WLKU que o avião de carga, aquele sobre o qual estamos falando, era a terceira maior aeronave da frota da empresa. Era um dos mais antigos, construído em 1991, e você disse ao canal que era um dos aviões mais confiáveis. Eles tinham, Tracy. Interessante, né? A idade do avião chama a atenção de muitos. Até onde os investigadores vão voltar nos registros em termos de manutenção, diário de bordo e problemas já documentados anteriormente. E a gente fala sobre quanto tempo essa investigação pode durar. O FBI também analisa isso. Quero dizer, o que podemos esperar nesse caso, considerando a idade do avião? Então, isso provavelmente vai ser feito principalmente pelo National Transportation Safety Board, mas eu acho que eles vão voltar até mesmo a linha de montagem desse avião. Então, provavelmente até antes de 1991, eu acredito que 1991 foi o ano em que ele realmente entrou em serviço. Então, esse foi o ano em que começou a voar. Obviamente, a construção começou antes disso. Eu acho que eles vão voltar até o início. Eu acho que eles precisam fazer isso em um caso como esse. Sim, outro avião enorme indo para o Havaí, né? Provavelmente com a quantidade máxima de carga a bordo. Olha, ele é confiável, mas confiável mesmo. As coisas quebram com o tempo, né? Esse é um avião que já está em serviço há bastante tempo e, pelo que eu entendo, não tinha pelo menos um grande histórico de manutenção. Eu sei, acho que ele esteve em San Antônio em setembro para manutenção. Posso estar enganada, mas foi algo que eu li também. Mas não, pelo que parece, não há um grande histórico de nenhum tipo de problema de manutenção. Mas sim, eles vão voltar para a montagem daquele avião. Um dos aspectos mais perturbadores é que as autoridades, Tracy, ainda não divulgaram as identidades das vítimas. American Broadcasting Company News informa que o legista ainda está tentando identificar alguns dos restos mortais devido às condições horríveis dos corpos. Quero dizer, pode ser um desafio. Fico me perguntando nessas cenas. Vai ser um grande desafio. Obviamente, a United Parcel Service saberia quem pilotava e quem estava na tripulação daquele avião, com base nas listas de passageiros, certo? Mas é preciso garantir que essas pessoas realmente embarcaram, pois imprevistos acontecem. Pessoas substituem outras e isso acontece. Esse não é um avião de transporte de passageiros, certo? Esse é um avião de carga. Eles são vistos de forma diferente, se é que você me entende. Mas sim, como mencionei antes, a enorme quantidade de combustível nesse avião vai tornar absolutamente muito difícil identificar as pessoas que estavam a bordo, assim como as pessoas que foram vítimas em solo. Acredito que as informações sobre os afetados estão começando a ser divulgadas aos poucos. Atualmente, há uma vaquinha online para um homem chamado Matt. Segundo Fawn Armstrong, organizadora da vaquinha, Matt sofreu queimaduras graves ao ser atingido pela bola de fogo. Ele sobreviveu, mas segundo Fawn, tem queimaduras em 95% do corpo. O fundo já arrecadou mais de $44 mil até agora. E você sabe, com base em investigações anteriores de acidentes, já foi previsto aqui que isso pode levar 1 ano. Tracy, 1 ano antes. Teremos respostas concretas do National Transportation Safety Board ou talvez do FBI antes. Por que demora tanto? Isso faz sentido para você? Faz sim, e sabe, parecido com quando analisamos muitos casos mesmo. Acho que às vezes a televisão e a cultura pop têm um papel em fazer as pessoas quererem respostas imediatas. Mas para fazer isso direito leva bastante tempo, ainda mais quando tudo está no caminho. Isso realmente foi incinerado porque agora você tem uma investigação enorme de incêndio criminoso e isso também leva tempo e eu me sinto péssima pelas vítimas. Acho que são essas pessoas que acabam sofrendo como resultado disso. Eu acho. É um jogo de espera, por assim dizer. Mas eu acho que, infelizmente, é muito normal uma investigação como essa acontecer. É terrível que pessoas tenham se ferido assim e que vidas tenham sido perdidas. Acho importante saber que há muitos armazéns ao redor desse aeroporto. Quero dizer, eu os vi ontem. Esse aeroporto não existe isolado, cercado só por campos, então realmente é algo horrível. O rastro de destruição que ficou. Se ouvíssemos algo do FBI mais cedo,
eles chegariam à conclusão de que não houve um ato criminoso e talvez fazer um anúncio antes. O National Transportation Safety Board continua sua investigação para descobrir qual pode ter sido a causa mecânica ou outra causa. Ouviríamos algo do FBI antes de um ano? Sim, normalmente deveríamos em algo assim. Sim, agora. Vai ser uma questão de dias? Pessoalmente, não acho que sim, embora eu entenda que isso é algo que as pessoas querem. Provavelmente levaria meses para o FBI tomar essa decisão se isso é uma investigação criminal ou uma investigação técnica. Agora estamos colocando o GoFundMe lá também e mais alguns outros links. Menciona o caso queira contribuir e ajudar. Então, o governador Bashir já havia criado o Fundo de Ajuda Emergencial Team Kentucky para apoiar pessoas em tragédias, afirmou ele na quarta-feira. O dinheiro doado ao fundo agora vai ajudar pessoas e empresas afetadas por esse acidente. O GoFundMe criou um centro centralizado para arrecadações verificadas ligadas ao acidente de avião. Se quiser contribuir, colocarei todos os links lá. Mas de verdade, eu sei que há muitas famílias, muitos negócios, muitas pessoas afetadas que estão precisando de ajuda. Agora mesmo, é uma situação horrível. Tracy, eu realmente agradeço por você ter tirado um tempo e explicado o que podemos esperar nos próximos meses. É realmente uma situação horrível. Mas muito obrigado. Obrigada, Jesse. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem e, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber e falo com vocês na próxima vez.